Dubai, famosa por seus arranha-céus reluzentes e shoppings luxuosos, muitas vezes parece uma cidade saída de um conto de fadas. Grandiosa, luxuosa e indiscutivelmente impressionante, ela cativa os visitantes desde o momento em que chegam. No entanto, por trás de seu exterior radiante, esconde-se uma verdade muito mais sombria. Em campos de trabalho como o de Sonipur, milhares de trabalhadores migrantes enfrentam dificuldades inimagináveis diariamente. Esses trabalhadores estão muito distantes do brilho e da riqueza que definem a imagem da cidade. Além do luxo e do espetáculo, leis rígidas governam até os aspectos mais básicos da vida. Vamos explorar 9 fatos surpreendentes que você precisa saber sobre Dubai. Alguns positivos, outros preocupantes e alguns verdadeiramente chocantes. 8. Regulamentações rígidas sobre álcool. O consumo de álcool em Dubai é cercado por regras rigorosas que frequentemente surpreendem turistas e recém-chegados. Embora a cidade seja conhecida internacionalmente por sua vida noturna e modernidade, a legislação local impõe restrições severas. Beber não é algo permitido livremente. O álcool só pode ser consumido em bares, restaurantes e hotéis devidamente licenciados, e nem todos os estabelecimentos turísticos oferecem essa opção. Beber em público é estritamente proibido. Caminhar na rua, estar na praia ou em qualquer espaço público com bebida alcoólica pode resultar em punições legais severas. Além disso, há limitações sobre quem pode consumir. Apenas não muçulmanos têm permissão legal para comprar e beber álcool, e mesmo assim, apenas em locais autorizados. Fora desses ambientes, o consumo pode levar à detenção ou deportação. Turistas enfrentam uma limitação adicional. Não podem comprar álcool em lojas para consumo privado, já que a licença necessária só está disponível para residentes. Assim, consumir bebidas alcoólicas em quartos de hotel, por exemplo, pode ser considerado ilegal sem essa licença. A embriaguez em público é levada muito a sério, mesmo se a pessoa tiver bebido em um local autorizado. Ser flagrado sob o efeito do álcool fora desses ambientes pode resultar em prisão. As leis também são extremamente rígidas no que diz respeito à combinação de álcool e direção. Dubai adota uma política de tolerância zero. Qualquer traço de álcool no sangue é suficiente para punição severa. Durante o mês do Ramadã, as restrições ficam ainda mais rigorosas, com muitos bares e clubes suspendendo o serviço de bebidas. Diante disso, é essencial que os visitantes estejam bem informados e respeitem as normas culturais e legais para evitar complicações durante sua estadia. 7. Alto custo de vida. O alto custo de vida em Dubai surpreende muitos recém-chegados, especialmente os que se mudam para a cidade, atraídos pelos salários livres de impostos. Apesar dessa vantagem, o estilo de vida caro pode acabar anulando os benefícios financeiros, principalmente para expatriados. As despesas cotidianas acumulam-se rapidamente, dificultando a economia para muitos moradores. A moradia é uma das maiores fontes de gasto. Aluguéis em áreas valorizadas, como o centro de Dubai ou Palm Jumeirah, são extremamente altos e consomem grande parte da renda mensal. Mesmo em bairros mais afastados, os preços continuam elevados, e viver longe do centro implica em deslocamentos mais longos e menos conveniência. Além do aluguel, as contas de serviços públicos também pesam no orçamento. O uso constante de ar-condicionado, essencial devido ao clima desértico, eleva significativamente os custos mensais. Casas maiores enfrentam contas ainda mais altas, e imóveis com taxas de manutenção adicionam outra camada de despesa. A educação representa mais um custo elevado para famílias expatriadas, já que a maioria recorre a escolas particulares. Os valores das mensalidades variam bastante, podendo atingir dezenas de milhares de dólares por ano. A saúde também é cara, mesmo com boas instalações médicas. Muitos planos de saúde oferecidos por empregadores não cobrem dependentes ou certos tratamentos, o que gera despesas extras. Por fim, itens do dia a dia como alimentação e transporte também contribuem para o alto custo de vida. Produtos importados e refeições fora de casa são caros, e até mesmo fast food custa mais do que em outros países. Embora o metrô de Dubai seja uma opção acessível, muitos preferem táxis ou carros por aplicativo, o que aumenta ainda mais os gastos mensais. 6. Prostituição em Dubai.
A prostituição em Dubai é uma atividade ilegal que ocorre de forma clandestina e longe dos olhos do público, em função das rígidas leis locais e das normas culturais baseadas na lei Sharia. Apesar da proibição e das severas punições impostas a quem se envolve com essa prática, ela persiste de maneira oculta, especialmente em determinados bares, boates e hotéis, atendendo majoritariamente expatriados, turistas e empresários atraídos pelo luxo e pela vida noturna da cidade. Grande parte das mulheres envolvidas na prostituição em Dubai vem da Europa Oriental, Sudeste Asiático e África. Muitas são vítimas de tráfico humano, enganadas com promessas de emprego e posteriormente forçadas a se prostituir. Essas redes ilegais são frequentemente organizadas por grupos criminosos internacionais que operam fora do alcance das autoridades locais, o que dificulta o controle da prática pelas forças de segurança. Mesmo com os esforços do governo para coibir a prostituição, como leis mais rigorosas e campanhas de conscientização, a atividade continua presente em áreas discretas da cidade. O envolvimento com a prostituição, direto ou indireto, pode acarretar sérias consequências legais, como multas, prisão e deportação, tanto para as profissionais quanto para os clientes. Até proprietários de imóveis e hotéis que permitirem conscientemente tais atividades podem ser responsabilizados judicialmente. Um dos aspectos mais alarmantes da prostituição em Dubai é a vulnerabilidade das mulheres envolvidas. Sem proteção legal, elas não podem denunciar abusos sem o risco de serem presas e deportadas. Essa condição favorece a exploração e dificulta qualquer tentativa de escapar desse ciclo. A natureza oculta da prostituição no país representa um grande desafio para erradicá-la e continua expondo essas mulheres a situações extremas de risco e violação de direitos. 5. Censura e restrições à liberdade de expressão. Um dos aspectos mais surpreendentes de viver em Dubai é o controle rígido sobre a liberdade de expressão, especialmente no que se refere ao que é compartilhado online ou em público. Ao contrário de muitos países onde há livre intercâmbio de ideias, Dubai impõe uma forte censura, principalmente quando o assunto envolve política, religião e críticas ao governo. Certos sites, inclusive aqueles que discutem questões políticas ou que se opõem ao governo, são completamente bloqueados. Plataformas de redes sociais também são fortemente monitoradas, e indivíduos podem enfrentar sérias consequências pelo que postam. Por exemplo, uma turista foi presa em Dubai após publicar uma avaliação negativa de um estabelecimento comercial na internet. Essa ação aparentemente inofensiva foi considerada difamação, e a turista foi multada, presa e posteriormente deportada. Isso serve como um lembrete claro de que o sistema jurídico de Dubai trata com extrema seriedade casos de difamação e críticas ao governo. Em Dubai, até mesmo uma conversa casual ou uma piada sobre as leis locais, a família real ou o governo pode levar a problemas legais, caso seja ouvida ou denunciada. Já houve casos de turistas que foram presos apenas por expressar opiniões consideradas desrespeitosas, mesmo que em tom de brincadeira. O governo também exerce controle rigoroso sobre a mídia. Veículos de comunicação, tanto locais quanto internacionais, são fortemente regulados para evitar reportagens sobre assuntos sensíveis. Jornais locais, emissoras de televisão e rádios devem seguir diretrizes governamentais. Canais de notícias internacionais também são, por vezes, censurados, com trechos considerados polêmicos sendo removidos ou alterados. Essa censura se estende a outras formas de entretenimento. Filmes, livros e músicas frequentemente passam por cortes. Filmes exibidos nos cinemas podem ter cenas de nudez, violência ou conteúdo sexual editadas para se alinharem aos valores culturais e morais dos Emirados Árabes Unidos. Videoclipes na televisão são igualmente editados para remover qualquer coisa que possa ser considerada inapropriada pelos padrões do governo. Os turistas devem entender que a liberdade de expressão em Dubai é muito mais restrita do que em outras partes do mundo. Embora Dubai seja uma cidade cosmopolita com uma população diversificada, os visitantes devem respeitar suas leis, incluindo aquelas que limitam discursos públicos e a divulgação de certos tipos de informações. Postar determinadas opiniões online ou fazer comentários impensados em público pode acarretar sérias consequências legais. Além disso, a fotografia é fortemente regulamentada. Tirar fotos de certos prédios do governo,
Áreas militares ou mesmo de pessoas sem autorização pode levar a multas, confisco de equipamentos ou prisão. Turistas devem estar atentos aonde estão fotografando e evitar fazer registros em locais onde a fotografia é proibida. Respeitar essas restrições é essencial para uma visita tranquila, pois violá-las pode resultar em penalidades severas. Hora do tópico polêmico. Em uma reviravolta inquietante e misteriosa, a repórter investigativa Emily Stone, que trabalhava disfarçada em Dubai, fez declarações chocantes sobre uma execução pública de mulheres realizada no coração da cidade. Segundo Stone, que esteve baseada em Dubai por 1 ano como parte de uma missão secreta, a execução ocorreu diante de uma multidão, e as autoridades se recusaram a comentar publicamente os detalhes. Stone, que se passava por uma turista estrangeira, testemunhou o evento aterrorizante na praça Al Maktoum, um local público no centro de Dubai. Ela afirma que pelo menos 5 mulheres foram enforcadas em plena luz do dia. Suas execuções teriam sido transmitidas ao vivo, com uma plateia de milhares de espectadores, muitos dos quais aplaudiram enquanto as mulheres eram levadas à morte. O relato detalhado de Stone incluía informações sobre as roupas das mulheres, que correspondiam às de um grupo de protesto amplamente documentado por defender os direitos das mulheres nos Emirados Árabes Unidos. Quando procurado para comentar, o Ministério da Justiça de Dubai negou que tal evento tenha ocorrido, classificando o relato como uma campanha difamatória organizada por uma nação inimiga. O governo acusou Stone de fabricar a história para prejudicar a imagem do país no cenário internacional. Eles sugeriram que suas alegações resultavam de desinformação deliberada espalhada por grupos políticos rivais que desejam manchar a reputação de Dubai. Stone, no entanto, mantém sua versão, insistindo que possui várias fontes que corroboram seu relato, além de provas fotográficas do dia da suposta execução. Ela revelou ter documentado secretamente o evento com câmeras ocultas, além de gravar uma conversa com uma testemunha local que afirmou que as mulheres eram dissidentes políticas. Apesar das negativas veementes das autoridades, o relatório de Stone causou enorme controvérsia internacional, com organizações de direitos humanos exigindo uma investigação completa sobre as alegações. O incidente provocou um intenso debate global, com críticos apontando que execuções públicas, especialmente de mulheres, são ilegais segundo o direito internacional. O acontecimento, caso confirmado, mancharia a imagem progressista de Dubai, construída sobre a base de sua economia em expansão, turismo de luxo e cena cultural vibrante. Em resposta ao relatório de Stone, ativistas locais começaram a se mobilizar, clamando por mais transparência e liberdade de expressão em Dubai. No entanto, muitos permanecem cautelosos, temendo as consequências de se manifestarem contra o governo. Relatórios de grupos de direitos humanos continuam surgindo, sugerindo que o governo dos Emirados tem aumentado a repressão às vozes dissidentes, especialmente em relação aos direitos das mulheres no país. Enquanto a liderança de Dubai permanece em silêncio, a investigação de Stone ganha força. A pressão internacional sobre o governo dos Emirados para permitir uma apuração independente cresce, com organizações globais e diplomatas exigindo respostas. Teria a execução realmente ocorrido, ou seria tudo uma invenção para provocar agitação política? O que pode ser feito para responsabilizar governos quando a verdade é encoberta pelo poder? Conte para a gente nos comentários. 4. Presença da máfia em Dubai. O crescimento econômico acelerado de Dubai, aliado à política de isenção de impostos e ao mercado de luxo, tornou a cidade um ambiente atraente para criminosos internacionais interessados em lavar dinheiro ou escapar da justiça. O sistema bancário eficiente e o mercado imobiliário em expansão criaram condições ideais para que grupos de crime organizado operassem com facilidade, mesmo diante dos esforços do governo para conter essas atividades. A máfia italiana Camorra, originária de Nápoles, é uma das organizações mais notórias envolvidas em Dubai. Investigações revelaram que o grupo investiu milhões em imóveis de alto padrão para lavar dinheiro ilícito, tirando proveito da regulamentação branda do setor financeiro local. O cartel Kinahan, da Irlanda, também utilizou Dubai como base por anos, lavando grandes quantias por meio de empresas e propriedades, sob a liderança de Christy Kinahan e sua família. A pressão internacional tem levado os Emirados a intensificar o combate ao crime organizado,
Prisões foram realizadas e há colaboração com outros países para extraditar criminosos. Traficantes franceses também foram ligados ao mercado imobiliário de Dubai, utilizando os rendimentos com aluguel de imóveis de luxo para esconder dinheiro de origem ilegal, o que acendeu alertas sobre a vulnerabilidade do setor a esse tipo de prática. Para enfrentar essas ameaças, o governo dos Emirados implementou medidas mais rígidas nos setores financeiro e imobiliário, e reforçou a cooperação internacional com forças de segurança. Apesar dessas iniciativas, o alto valor do mercado local ainda atrai organizações criminosas, e as autoridades precisam continuar vigilantes para acompanhar as estratégias em constante mudança usadas por esses grupos. 3. Demonstrações públicas de afeto. Embora lugares como os Emirados Árabes Unidos tenham uma reputação de modernidade, o país ainda segue princípios islâmicos, que determinam padrões conservadores de comportamento em público. Como resultado, demonstrações públicas de afeto, mesmo entre casais legalmente casados, são vistas como inadequadas e podem levar a multas ou até prisão. Para muitos turistas, o choque acontece quando até gestos aparentemente inofensivos, como um beijo rápido no rosto, resultam em prisão. Um caso famoso envolveu um casal britânico que foi preso após ser flagrado se beijando em um restaurante. Eles acreditavam que o gesto era discreto, mas outro cliente denunciou o casal às autoridades, o que levou a multas e a um breve período de detenção. Esse incidente destaca o quão rigorosas são as regras em relação às demonstrações públicas de afeto, mesmo em locais aparentemente privados, como um restaurante. Dar as mãos, embora geralmente aceito entre casais casados, também pode ser uma questão delicada em certas partes da cidade. Para casais não casados, andar de mãos dadas em público não é apenas mal visto. Pode acarretar consequências legais, como advertências, multas ou prisão. Turistas que passaram por situações assim frequentemente relatam ter sido abordados pela polícia por algo que consideravam inofensivo. É importante entender que, em Dubai, o comportamento público é rigorosamente vigiado, e até pequenos gestos podem ser mal interpretados. O que torna isso ainda mais complicado é o fato de que as leis de Dubai nem sempre distinguem claramente entre demonstrações de afeto leves e mais intensas. Um abraço rápido, um beijo, ou até mesmo um simples toque, podem ser vistos como violação da lei. Os turistas devem estar cientes de que essas regras se aplicam a diversos espaços públicos, incluindo praias, parques, shoppings e restaurantes. Mesmo em boates, onde a atmosfera parece mais descontraída, as mesmas regras rígidas são aplicadas. Além disso, Dubai possui inúmeras câmeras de segurança, então mesmo que um casal tente ser discreto, ainda pode ser filmado. Para turistas não familiarizados com essas normas culturais, adaptar-se às regras sobre afeto em público pode ser desafiador. No entanto, o melhor conselho é agir com cautela e estar atento à forma como o comportamento pode ser interpretado por moradores locais ou autoridades. O que pode parecer um gesto inocente de carinho pode ter sérias repercussões legais em Dubai. Por isso, é essencial respeitar os padrões culturais e legais do país durante sua visita. 2. O crescimento do crime organizado em Dubai. A rápida expansão econômica de Dubai, aliada à sua política de isenção de impostos e a um sistema financeiro avançado, tornou a cidade um atrativo para sindicatos do crime internacional. Como centro global de negócios, Dubai oferece condições ideais para atividades ilícitas como a lavagem de dinheiro, atraindo organizações criminosas de várias partes do mundo. Apesar de ações do governo para conter essas práticas, grupos mafiosos continuam operando na cidade. A Camorra italiana, por exemplo, utilizou Dubai como base para lavar dinheiro por meio de investimentos no mercado imobiliário de luxo, conforme revelado por investigações como o Dubai Unlocked Project. A regulamentação branda e o crescimento do setor imobiliário facilitaram essas operações sem levantar suspeitas. Outro grupo com presença significativa em Dubai é o cartel irlandês Kinahan, envolvido no tráfico de drogas. Liderado por Christy Kinahan e sua família, o cartel lavou milhões por meio de negócios e propriedades na cidade. A pressão internacional forçou o governo de Dubai a agir, resultando em prisões e possíveis extradições de membros importantes da organização. Além disso, traficantes franceses também vêm usando o mercado imobiliário de Dubai para lavar dinheiro,
comprando imóveis de luxo e disfarçando os lucros ilegais como renda de aluguéis. Isso evidenciou como o setor imobiliário local se tornou um instrumento para operações financeiras criminosas, incentivado pela estabilidade econômica da cidade. Em resposta, o governo intensificou a fiscalização e fortaleceu a cooperação internacional para desmantelar essas redes. No entanto, o atrativo da estrutura financeira de Dubai permanece, e enquanto houver brechas exploráveis, será necessário que as autoridades mantenham vigilância constante para proteger a integridade e a reputação da cidade. 1. Leis severas sobre drogas em Dubai. Dubai adota uma das políticas mais severas do mundo em relação às drogas, com tolerância zero, até para pequenas quantidades de substâncias proibidas. A legislação se aplica tanto a drogas ilegais, quanto a medicamentos comuns que não tenham aprovação local, o que exige cautela extrema por parte dos turistas. Muitos visitantes se surpreendem ao descobrir que analgésicos e antidepressivos amplamente utilizados em seus países podem ser proibidos em Dubai. Casos de turistas detidos por portar medicamentos como codeína, mesmo que prescritos legalmente em seus países de origem, não são incomuns. A falta de documentação adequada pode resultar em prisão, como ocorreu com um britânico que passou meses detido por levar comprimidos sem a receita exigida. Isso mostra como as consequências podem ser graves para quem não estiver ciente das regras locais. Além da posse física, as leis se aplicam também às substâncias detectadas no organismo. Consumir drogas legalmente em outro país antes de chegar a Dubai pode levar à prisão, caso testes aleatórios identifiquem vestígios no sangue. Objetos como cachimbos ou papéis de enrolar também podem ser considerados prova de uso, resultando em acusações criminais sérias. As penas por posse são extremamente rígidas. Mesmo pequenas quantidades podem levar a longos períodos de prisão. Em casos mais graves, a pena pode incluir prisão perpétua ou até a pena de morte. Para evitar problemas, quem viaja a Dubai deve verificar previamente a legalidade de qualquer medicamento e portar toda a documentação necessária. Ou, na dúvida, evitar levar a substância. Dubai é um destino incrível, mas quando se trata de drogas, a lei não oferece qualquer margem de tolerância. As consequências por desrespeitar essas regras podem mudar vidas, então, o melhor é agir com extrema cautela. O que você acha de Dubai e seus segredos? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima.